Fala, garotos e garotas, estamos aqui mais uma vez nessa sequência, né, de um programa que a gente adicionou aí para vocês de conteúdo, que é o Fala Docente. A intenção nossa aqui é termos falas, né, e contribuições leves, dando exemplos também, né, dos desafios que são aos gestores, né, aos servidores públicos, esta missão de vida. E ao meu lado direito está aqui um cara que eu tenho certeza que nesse momento você vai reconhecê-lo de algum programa da Netflix, de vários episódios, onde ele assalta bancos em outros países, professor da La Casa de Papel. Meu amigo íntimo, né? Posso dizer assim, Dr. Tasso. Se apresente, Tasso, fala um pouquinho da sua carreira. Bom, bom dia a todos. Me chamo Tasso. Eu atualmente exerço a função de controlador interno numa Câmara Municipal. Sou professor universitário e me dedico no estudo do direito municipal, que é aquilo que a gente vai conversar um pouco hoje. Né, Bruno? Isso aí, meu amigo. Não só do direito, como dos deveres municipais. Isso mesmo. Do lado esquerdo, uma amiga, colega, e eu tenho chamado ela de irmã, uma irmã de vida aí, a professora. Se apresente, professora. Eu sou a professora Suzana, eu atuei como controladora interna municipal. Gosto muito da função, acredito que uma das mais desafiadoras da área pública é a controladoria, até porque ela não se confunde com a política, né? Ela é técnica, e agradeço muito, né, a Uniflex pela oportunidade que nós já firmamos aí 1 ano e alguma coisa. Mas só isso. 1 ano... eu me perdi nas contas, Nossa. né? Eu sou uma controladora que não sou muito boa com matemática. Mas já firmamos, né? Então isso é muito legal também. E poder encontrar, né, os meus colegas, que já conversei em alguns municípios, hoje na sala de aula. E veja, apesar do seu pouco tempo conosco, o Tasso tem um pouquinho mais, né? Que você é professor aqui na Uni, seus 3 anos, 3 para 4 anos. E antes disso, foi aluno também, né? Assim como a professora Suzana já foi aluno nosso aqui presencial, o Tasso, me lembro muito bem dos episódios, você lá na pós-graduação, querendo fazer 7 pós junto, não sei o quê, um rolo. Todo mundo falou lá, criou uma repercussão. Tem um aluno muito chato lá, querendo falar sobre isso, sobre aquilo. Deixa que eu falo com ele. Aí veio o Tasso com toda aquela calma dele. Tudo bem, eu queria fazer 7 pós, mas o que é isso? É um rato? Bem cara do Tasso. Bem a cara, né? Esses óculos aí são bem tratados para o efeito da leitura, né, Tasso? Sim. A especialização, o Bruno comentou sobre a pós-graduação, a especialização ela é fundamental, principalmente na atuação da área de controle, porque o controle interno ele tem que conhecer todas as áreas. Desafio. Para que a gente consiga cumprir aquele ciclo da administração pública, que é a execução, o planejamento, a execução e o controle precisa conhecer toda a execução, precisa conhecer o planejamento, senão não é possível fazer um controle adequado na administração pública. Então, de fato, sempre busquei, o Bruno comentou aqui sobre especialização, sempre busquei estudar, especializar, ter especialização na área de contabilidade pública municipal, na área de processo legislativo municipal, na área de licitações e contratos, e sempre com foco no município, sempre com foco nas câmaras. E aí foi um grande privilégio, assim como a professora Zana comentou, foi um grande privilégio poder estar aqui, depois de ter frequentado a Unipúblico como aluno e por também ter esse carinho especial pelas câmaras, pelas prefeituras, por gostar de atuar nos municípios, né? Nessa área do direito municipal. E eu sempre pergunto, Tasso, aqui, então logo a professora Suzana vai nos responder, se vale a pena. Né? Hoje, todo mundo que quer ingressar numa carreira, quer iniciar um trabalho, né, uma formação, etc., muito se vê de longe o cargo de servidor público com tal facilidade e grandes remunerações. É isso mesmo, Suzana? Na verdade, a administração pública ela é uma caixinha de surpresa, né? Para quem quer fazer a coisa certa e para quem quer dar os jeitinhos. Vejamos, a função de controle ela vai muito além do que simplesmente
fiscalizar o que nós achamos lá, por exemplo, a parte contábil. Não, ela requer vários conceitos e muitas vezes o salário não é tudo aquilo que nós esperamos pela quantidade de demanda que o controlador tem. Às vezes eu chego aqui em sala e o controlador fala assim, mas a minha FG, ela é o que está salvando o meu salário, mas olha tanta coisa que eu tenho para fazer. Então, essa teoria que o servidor muitas vezes não faz muita coisa, mas ganha bem, algo assim furado, não funciona. Muitas vezes tem pessoas que trabalham demais e tem pessoas que, infelizmente, trabalham de menos. E eu sempre dou um exemplo de que não é sobre a quantidade, né, também de trabalho, mas sim a assertividade, se tratando de eficiência, de eficácia na gestão pública, da coisa certa com as leis, né, ou diversas leis que existem. Você falou aí do cargo de controlador interno, tem que conhecer o todo para conseguir fiscalizar pessoas? Tem que conhecer o todo e, inclusive, tem que ter uma postura muito ética em relação ao trabalho, né? Tem que, em primeiro lugar, ser exemplo. Então, aquele que controla os atos dos demais, ou fiscaliza, ele tem que estar ali sendo exemplo nas atitudes, exemplo nas ações. E uma colocação interessante que você fez, e que a professora Suzana fez, foi sobre ser correto, ser assertivo, correto nos atos. E lá eu ministrei uma matéria na graduação de Direito, chama Teoria Geral do Direito. Sim. E lá o que eu lembro com muita felicidade de compartilhar com os alunos foi sobre a importância da ética para o direito. Então não adianta nós termos leis, mais leis, mais leis, se aquele que está numa postura de agente público, está numa postura daquele que está fazendo as ações públicas, se ele não tem uma atitude conforme a lei. Porque se ele não age conforme a lei, então por que serve a lei? E aí você desestrutura um sistema que é um sistema que foi criado para o bem de todos, né? Então acho que em primeiro lugar é pensar, o servidor público deve pensar na ética. Quando entra numa função pública, não deve entrar numa função pública pensando em ficar rico, pensando em ganhar muito dinheiro, mas deve entrar para desempenhar uma função com ética e responsabilidade. Se quer ficar rico, não vá para um concurso público. Quer ficar rico, vai empreender, fazer outras atividades. Mas o concurso público é para servir a população, é servir aqueles que ali esperam uma boa administração, um bom resultado. É verdade. Professora Suzana, onde estão os seus terrenos, os seus prédios, os seus gados, os seus carros, com todo esse dinheiro que você ganha como controlador interno? No céu, né? Fica moradia no céu. Tá no céu. É importante essa fala do professor Tasso e eu compactuo, né? Eu sempre falo, parece algo taxativo, mas eu sempre falo nas minhas aulas sobre o artigo 37 da Constituição, né? Sobre a observância dos princípios da administração pública, e eles não fogem, né? Perante a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, que é algo muito importante, a publicidade e a eficiência. E veja, se o primeiro princípio, que é a legalidade, não for cumprido, de certa forma nós já quebramos o ciclo. E aí nós vemos algo assim bem pontual que nós verificamos é cumprimento de jornada de trabalho. Né? As pessoas, eu não sei qual é a dificuldade de cumprir horário, a carga horária no município, ou na Câmara, seja qual for a entidade pública. E aí vem o controle, né, que precisa ir lá ficar recomendando, olha, o pessoal precisa cumprir a jornada, a hora extra, tem que cuidar com essas situações. E aí eu, como controle, não cumpro o horário. Aí fica o acordo que se quebrou. Faço o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. Então, esquece um pouco dos princípios que a gente precisa levar, não somente para a administração pública, mas para a nossa vida. Eu sempre falo assim, o nosso nome é tudo. Não é? Seja lá na prefeitura, seja na Câmara, seja em casa, qual for. E o nosso nome ele tem duas funcionalidades. Ou ele abre portas, ou ele fecha portas. Né? Porque tem pessoas que, infelizmente, as portas se fecharam por uma má conduta dentro de onde trabalhou, dentro de algum lugar que desempenhou alguma função.
Eu vejo em municípios pequenos, isso acontece com frequência. Grande alunado nosso, também de município pequeno, vai confirmar. Pessoas que na adolescência cometeram alguma atitude de adolescente, né, de juventude, de euforia, e está lá com seus 40, 50 anos e ainda é vinculado daquele episódio. Né? Ou seja, a má reputação, ela tem uma aura, digamos assim, muito mais longa do que a boa, né? Porém, a boa vale para aqueles que realmente têm intimidade. Porque, veja, o cargo de controlador interno, por muitas vezes, vai ser questionado do gestor, né? Ou talvez, em grande parte, não vai ser agradado aos gestores, aqueles que lá estão sendo fiscalizados, mas se vale, né, por seu íntimo, ter feito a parte correta. Com isso, tá, se você já, pessoas aí que a Suzana comentou, que não cumpriram carga, não fizeram lá horário, ou não estavam dentro de uma conduta. Você já se manifestou nesse sentido? Como é que faz isso, aliás? Se o cara não está fazendo o trabalho dele, não está cumprindo as atividades, o que um controlador interno tem que fazer? O controlador interno ele vai ter uma função, primeiro, de orientar. Então, ele orienta a administração pública. Quando ele visualiza que algo pode dar problema lá na frente, ele vai recomendar. Mas, se eventualmente, num controle posterior, ele identifica que aquilo realmente já aconteceu, aquele problema, então ele vai estar notificando o gestor para a tomada de providências. Mas o mando dentro da administração pública, o controlador ele vai emitir orientações. Mas o gestor, aquele que seja pode ser o presidente da Câmara, ou um secretário, ou o próprio prefeito, são eles que vão ter o mando sobre os servidores. É chamar o servidor, fazer uma advertência para o servidor, quando for o caso. Então, essa responsabilidade é do gestor. O controlador ele vai ter o papel ali de estar orientando uma melhor execução da administração pública como um todo. Ou seja, controlador interno é o cargo mais amado dentro da gestão pública. É o que não recebe convite para churrasco. Não recebe convite para churrasco. Gente, estivemos aqui, professor Tasso, controlador interno também, né? Já foi procurador jurídico, inclusive, né? Já passou por outros cargos, apesar da sua vasta idade. Sempre comento a idade aqui, porque, Tasso, você vai me respeitar. Eu sou seu amigo, posso falar. Você parece um cara mais velho, né? Você sabe que isso para homem é uma lisonja. Mas você é mais novo que eu, Tasso. É uma vergonha isso para mim quando eu falo que você é mais novo que eu. Pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pelo seu histórico, né? Das suas 7 pós-graduações. Mestre e está doutorando agora também, né? Isso, doutorando em administração. Que isso, o cara só estuda, Suzana. Não tem família, mas conheço a família dele. E o meu lado esquerdo, não obstante, aos estudos também conheço da pós-graduação, Suzana, controladora interna, já foi controladora interna também, e vai depois, em outro momento, contar aí, além dos desafios, como é, né, isso de fato, na aplicação da fiscalização, como é se o pessoal gosta ou não gosta. Tá bem? Obrigado pela participação de todos.